Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é José Dantas, vou aqui fazer mais um vídeo, tá certo? Hoje é dia 2 de setembro de 2024, beleza? Então, quando Deus criou o homem, né? Ele criou um reino, o reino da terra, que o homem seria o Deus desse reino. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Então, ele criou a mulher, né, para ser sua companheira, sua auxiliadora nesse reino. E aconteceu a coisa que não era para ter acontecido, né, vamos dizer assim, o pecado, mas que já era previsto por Deus também, porque Deus deu ao homem liberdade. E até hoje é assim. Até hoje o homem tem liberdade. Você vê muitas passagens na palavra de Deus que Deus dá ao homem uma condicional, né, e pede até para o homem escolher o que é certo, ainda de não obrigá-lo a isso, né? Porque Deus dá uma liberdade e não tira o que ele dá. Ele deu deu o reino da terra para o homem e não tirou, né? Não tirou. O diabo enganou o homem e tirou o reino do homem, né? E no caso usurpou o reino do homem para ser semelhante a Deus, coisa que o homem era, o diabo não era e o diabo queria ser. Então Deus deu ao homem três ordens, né, básicas. Três ordens básicas. Gênesis é o livro da origem. A origem seria a base, né, seria o início de tudo, né, o princípio de tudo. O princípio também tem a ver com fundamento, né? Então seria a base, fundamento, a origem de tudo. O livro de Gênesis. Então deu ao homem três ordens. Duas ordens ele deu ao homem antes do pecado. E uma terceira ele deu depois do pecado. Na primeira ordem que Deus deu ao homem, que está dividida em duas, né? Foi a ordem, ele abençoou o homem, né? Tudo que ele criou, ele abençoou o homem e disse para o homem que o abençoaria, aí mandou crescer, multiplicar, encher a terra, sede fecundo, dominai-a. Né? Então aí nós podemos ver aí uma primeira ordem, que seria prosperar, crescer, procriar, ter família, até porque se ele não tivesse filhos, né? Se não tivesse filhos, ele não poderia crescer, porque o crescimento da humanidade vem com filhos, né? O seu reino dependeria dele fazer com que outros filhos viessem depois dele. É a base, assim como Deus criou o homem também ia criar o seu reinado através da sua procriação, através da sua mulher. E a segunda ordem foi dominar. Dominar pode ser governar, pode ser gerir, pode ser administrar, né? Pode ser organizar, porque na verdade administrar é organizar. Nós temos nossos governos para ele nos organizar como família, como nação, como qualquer coisa, qualquer instituição tem que ter ordem, começando dentro de nós mesmos. Né? Se nós não temos princípios organizacionais dentro de nós mesmos, se nós não arrumamos na nossa cabeça nossos propósitos, nossos objetivos, nossos planos, métodos, meios de conquistar, como é que nós vamos querer organizar outras coisas? Né? Então, Deus mandou o homem, primeiramente, prosperar, crescer, ter filhos, e depois mandou o homem, no caso, dominar. E é isso também que muita gente não entende. Hoje em dia muita gente não entende, até porque sempre existe uma contracultura que vai contra a palavra de Deus. Isso é muito fácil de observar. É o que Jesus chamou de mundo, né? O mundo, ele tem uma contracultura que vai contra a palavra de Deus. Essa contracultura, ele que é o príncipe desse mundo, como o próprio Cristo falou, é o Satanás, né? É o anjo caído que veio à terra para poder usurpar o trono do homem. E por isso, como Deus deu ao homem a terra, somente o homem poderia tomar de volta, porque Deus deu ao homem. Mas homem nenhum teria capacidade para tomar de volta, porque todo homem foi
subjugado pelo diabo, pela mentira do diabo. E se colocou contra Deus. Então Deus trouxe seu filho ao mundo para que, como homem, ele pudesse retomar de volta tudo aquilo que o diabo tomou, usurpou do homem. É por isso que João, o apóstolo João, né, falou que ele veio desfazer a obra do diabo. Certo? Então, depois do pecado do homem, aí Deus mais não o abençoou. Deus mais não o abençoou. Deus o amaldiçoou. Maldita é a terra por tua causa. Né? Ela vai te dar espinhos e abrolhos. Né? E só teu rosto comerás, até que volte ao pó que foste tirado. Né? Então Deus amaldiçoou a terra e o homem faz parte da terra, então o homem faz parte da maldição de Deus. E o que aconteceu até hoje acontece isso, né? O homem trabalha para se manter, para se sustentar e depois morrer e voltar para o pó. Né? Então, o trabalho do homem seria a forma dele se redimir. Né? Ele esperaria o Salvador, como está escrito lá em Gênesis 3,15, né? Antes dessa passagem da maldita a terra por tua causa, está escrito em Gênesis 3,15. Né? Que viu o Salvador que iria esmagar a cabeça da serpente. A serpente simbolizava o diabo. Né? A besta que foi usada pelo diabo, por ser a mais sagaz das jardim, o diabo usou ela para poder enganar a mulher. Então Deus deu ao homem o trabalho como forma de redenção. E o trabalho significa o quê? Significa obediência a Deus. O trabalho significa, no caso, você ser uma pessoa honesta. Porque quem não trabalha vira vagabundo. E quem é vagabundo vai acabar querendo usurpar o bem do outro. Isso não tem condição. Então ele não vai morrer de fome. Então ele tem que ter meios para poder se sobreviver. Como ele não quer trabalhar, ele vai ter que enganar o outro, vai ter que roubar. É o que também nós vemos hoje em dia, né? Em muitas pessoas, em muitas situações, né? Uma sociedade que não preza pelo trabalho, que não é honesta, que mente, que rouba, que engana o próximo. Então o trabalho é uma forma de você ser digno, é uma forma de você não depender do Estado, né? Como nós vemos hoje em dia também. As pessoas dependem do Estado para viver e até aceita promessas mentirosas que o Estado vai lhe prover. Né? Então, o trabalho, se você fizer simplesmente isso, trabalhar, ter a sua família, ser digno, ser honesto, decente, ter sua esposa, ter sua família, né, como o Senhor mandou, né, crescer e multiplicar e gerir a sua vida e também a do próximo. Deus não mandou o homem dominar a terra para dominar o próximo. Não é isso. Deus mandou o homem dominar a terra para administrar até os bens do próximo. Mas, no caso, isso com lisura, com transparência, prestando um serviço, prestando um trabalho, né, digno, que promova o bem-estar. Que também não acontece isso hoje em dia, infelizmente. Né? A maioria dos governantes usam a sua posição política para, no caso, roubar o próximo em vez de administrar o bem dele. Se apropria do bem do próximo, dos seus impostos, e ainda por cima, ainda lhe rouba, lhe oprime, lhe escraviza. É um ladrão, um bandido vestido de autoridade. Essa aqui é a realidade. Mas Deus mandou dominar no sentido de gerir, né, de administrar, de organizar, de fazer, buscar o bem comum, de prosperar. O sentido aí é esse. Né? Então, o trabalho seria a forma do homem se redimir. Então, o homem, ele se redimiria pelo trabalho, teria os seus filhos, né, com a sua mulher que o iria ajudar, e, no caso, depois morreria, voltava para o pó, e Deus já tinha feito a promessa do Messias que iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, tomar dela de volta o reino que ela tomou do homem. Então, o homem tinha... basicamente isso para o homem. E para a mulher, Deus mandou a mulher, no caso, a tua vontade será para o teu marido. A mulher só tem esse papel, a mulher. É se auxiliar do homem. Para que o homem possa crescer e ela junto com ele.
É por isso que Deus abomina o divórcio, né? Deus detesta o divórcio, né? Porque quando a mulher casa com o homem, ela passa a ser um só corpo com ele. Então, não tem a mulher maior que o homem, uma que a mulher, é um só corpo com ele. Essa é a aliança que Deus deu ao homem e deu à mulher, né? De ser um só corpo com ele. Então, é por isso que sempre quando a mulher casa com o homem, ela passa a ser dele. É por isso que sempre quando a mulher casa com o homem, ela passa a viver em função dele. É por isso que a mulher casa com o homem, ela assume o nome do marido, porque passa a ser um só com ele. É por isso que sempre a Bíblia, quando fala para o homem, porque o homem é o líder, e a mulher vai seguir o que o homem, homem de Deus, no caso, vai ter os seus objetivos, e ela vai ajudar ele nos objetivos que ele tem diante de Deus. É por isso que Deus fala sempre com o homem, na palavra de Deus, sempre fala do homem, porque o homem que é o líder. O homem que é o responsável para, no caso, gerir, né, aquilo que Deus deu a ele, que são as 3 ordens, né? Crescer, multiplicar e, no caso, também trabalhar e administrar. Sendo que o trabalho veio depois do pecado. A bênção veio antes do pecado, o trabalho veio depois do pecado, a maldição veio depois do pecado. Mas essas são as 3 ordens básicas que Deus deu ao homem. Depois eu vou aqui continuar falando sobre outros assuntos baseados nisso aqui. Né? Porque tudo como falava Jean Piaget, né, o educador, inclusive ele era judeu, né? Ele dizia que o conhecimento é como se fosse um edifício, você tem uma base, e dessa base você vai formando seu edifício de conhecimento. Se a sua base estiver mal colocada, todo o seu edifício vai ruir, não vai sustentar o que você colocar em cima dele. É o mesmo princípio que Jesus Cristo também falou, né? Na sua parábola da casa sobre a areia, da casa sobre a rocha. Então, se você quer realmente ter uma boa base, volte-se para a palavra de Deus. E volte-se principalmente para os 3 primeiros livros da Bíblia. Sabendo que, o princípio básico também, a palavra de Deus é a verdade, como falou Jesus Cristo. Né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Isso é o básico. Se você pegar esses três versículos, né, esses 3 princípios básicos da palavra de Deus, tomar como verdade, você vai fazer um bom edifício que não vai se abalar jamais. Mas sempre vai prosperar, sempre crescer e sempre evoluir em conhecimento e ajudar você como pessoa e também ajudar os outros também como pessoa e se preparar para o reino de Deus, que é a redenção do Messias. Tá certo? Deus abençoe, fique na paz. Só o Senhor é Deus, Deus de Israel. Amém. Abraço.